Questão 12 da prova da EMESCAN de 2025/2. Está escrito assim, ó. Os macrófagos são uma espécie de equipe de limpeza do sistema imune que recolhe não só restos de patógenos atacados, mas também células mortas. Mesmo sendo apenas 10% das células do sistema imune, ele constitui 50% do peso, porque são individualmente muito grandes. Então, são células grandes que auxiliam na defesa fagocitária. O processo de limpeza no texto é descrito como plasmocitose, exocitose, fagocitose ou pinocitose. Para você poder saber disso, a gente vai falar como que é feito o processo de limpeza celular, tá? Então, o processo de limpeza celular, ele é feito por conjuntos de blocos, que a gente chama de transporte em massa ou transporte em blocos. Transporte em massa ou em blocos. Aí existe aquela que você coloca as coisas para dentro, a gente chama de endocitose. Você vai colocar as coisas para dentro da célula. Coloca substâncias para dentro da célula. E você tem aqui o que nós chamamos de exocitose. Exocitose, você coloca as coisas para fora. Você coloca as coisas para fora da célula. Aí, minha gente, você está falando de uma célula que pega as coisas para poder digerir. Então, ela está fazendo uma endocitose. A endocitose pode ser de dois tipos. Se for de coisas sólidas, você chama de fagocitose. Se for de coisas líquidas, você chama de pinocitose. Então, vamos lá. Fagocitose é de sólido e pinocitose é de líquido ou sólido muito pequeno. A fagocitose, ela vai colocar as coisas para dentro utilizando um processo de evaginação. Ela lança pseudópolis. Enquanto a pinocitose faz um processo de invaginação. Ela cria como se fosse um buraco, né? Então, você tem a célula aqui. O que a pinocitose ela faz? Ela faz essa célula invaginar, assim, ó. Enquanto que no processo de fagocitose, o que a célula faz é evaginar, ó. Lança pseudópodes, vai para fora dela. Vamos lá. E exocitose é saída. Observação. Quando é de resíduos, é denominado plasmocitose. Então, a pinocitose de resíduo, de cocô celular, defecação, resto de bactéria, resto de coisas que você não vai utilizar, vai cair na corrente sanguínea para ser eliminado, a gente chama isso de plasmocitose. Vamos lá. Então, ele está falando processo de limpeza é uma plasmocitose, em que ocorre a fusão da membrana plasmática com a membrana do patógeno e sua destruição pelos lisossomos. Exocitose, em que ocorre a adsorção da membrana plasmática com a membrana do patógeno e sua destruição pelos ribossomos. Não, essas células fazem um processo de limpeza muito grande porque existem as organelas, né? E os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão celular. Por exemplo, aqui está falando de ribossomo. Qual que é a função do ribossomo? Ribossomo ele faz a tradução na síntese proteica. Lisossomo aqui está certo, ele faz a digestão. Será que era plasmocitose? Porque plasmocitose é você jogar as coisas para fora da célula. Mas para você poder fagocitar e servir como lixeiro, você tem que pegar essas coisas. Então, não é plasmocitose. Fagocitose, em que ocorre a evaginação, olha só, ocorre a evaginação da membrana plasmática, o englobamento do patógeno e sua destruição pelos lisossomos. Letra C. Inicialmente, gente, essa prova tinha colocado como certa a plasmocitose. Mas a plasmocitose não é o processo de destruição, tá? O processo de limpeza, ele é você pegar o patógeno, colocar para dentro e digerir. A plasmocitose é você jogar isso daí para o lado de fora. Pinocitose, que ocorre a invaginação da membrana, englobamento do patógeno e destruição pelos ribossomos. Não é ribossomo, é lisossomo, mas antes que ainda tivesse escrito lisossomo, não seria pinocitose, porque pinocitose é de coisas líquidas, e aqui a gente está falando de coisas sólidas. Bora pra frente, tá acabando, galera.